Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Caio Szymanski, estreando hoje de uma forma um pouco estranha esse podcast. Estranha pois estamos todos ilhados, né, dentro de casa por causa desse vírus, esse coronavírus, e que acabou casando para que começasse essa ideia de gravar esses podcasts com todos os conteúdos que já rolam na Pineal e chamar entrevistados, conversar com pessoas diferentes, trazer dicas, práticas e afins. E para quem não conhece, a Pineal, ela é um centro de meditação que trabalha com pesquisas com a consciência, sobre a consciência. E através dessas práticas, essas pesquisas todas, a gente trabalha com diversas tecnologias, diversos caminhos ancestrais, caminhos atuais, que nos auxiliam nessa investigação sobre o corpo humano, sobre a mente, sobre as emoções, sobre o espírito, sobre essa coisa integral mesmo, né? Essa busca de avançar, se aprofundar e tentar trazer um pouco mais de harmonia e felicidade para a vida pessoal, para a relação e para o planeta. E hoje, o primeiro tema, nós vamos falar sobre a ideia desse caminho de fortalecer o seu sistema imunológico, porque toda a mídia, toda a web está falando do coronavírus, é uma realidade. Já estamos começando a tomar várias medidas para tentar reduzir a proliferação. E aqui na Pineal a gente trabalha com um tipo de prática específico que chama de biohacking. As práticas de biohacking, né, biohacking, são práticas que visam você estudar o seu dia a dia, a sua performance e tentar melhorar um pouco ou melhorar bastante toda essa performance, todo esse dia a dia, todo o consumo do seu dia a dia, para que você possa ter um desempenho melhor na sua vida. Então, seria basicamente essa ideia de você estar atento à sua nutrição, estar atento ao seu corpo físico, aos exercícios físicos, até mesmo a própria luz que você consome, radiação dos eletrônicos. Há uma série de frentes no mundo do biohacking, mas o que é interessante é que todas as frentes têm algum hack, alguma forma de hackear para você melhorar e optimizar o seu dia a dia. Falando de sistema imunológico, falando de vírus, hoje eu quero falar um pouco sobre o método Wim Hof, ou a prática de exposição ao gelo, que é essa prática de exposição ao frio, exposição ao gelo, que visa, através de respirações, através de técnicas de respirações específicas, mindsets específicos e exposição ao gelo ou exposição a duchas geladas, fazer você novamente entrar em conexão com o seu sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico seria essa indústria interna que está ali responsável para combater qualquer invasor externo que vai entrar dentro do seu corpo e causar algum dano. A ideia de que a nossa vida moderna, vamos dizer assim, essa coisa da tecnologia, do próprio capitalismo, acabou deixando a gente bastante esquecido do nosso corpo, bastante esquecido das capacidades inatas do nosso corpo. E a prática de exposição ao frio e gelo visa retomar esse tipo de contato. Falando de história da prática de se expor ao frio, se expor ao gelo, isso vem desde os povos nativos. Os japoneses têm muito isso na sua cultura, os vikings entravam em rios congelados. E essa coisa ancestral da prática de exposição ao frio é interessante que na época não tinha nada científico estruturado, né? Então isso era mais uma ideia do Homo sapiens num ambiente específico, tendo que se adaptar, descobrindo como se adaptar e entrando em harmonia com as diversas estações do ano. E claro, né, a estação que a gente vai conversar hoje é o próprio inverno, que é onde tem os índices maiores de temperaturas frias. Mas esses povos, apesar de não terem bastante conhecimentos que nós temos hoje em dia, eles possuíam outros tipos de forças. O sistema imunológico desses tipos de povos era um sistema imunológico muito mais ativo, porque ele tinha que lidar mais com as situações da vida.
Então, falando de passado e vindo agora para a atualidade, a gente tem uma comunidade do gelo crescendo bastante. E uma das figuras principais mundiais dessa frente é o holandês chamado Wim Hof, que está bastante conhecido no mundo dos esportes, no mundo das terapias. Tem até agora um episódio lá do Goop com a Gwyneth Paltrow, que tem um episódio com o Wim Hof. Mas é esse holandês que praticava yoga, tinha lá os seus filhos, era um cara relativamente normal. A mulher dele se suicida, deixando ele com 3 filhos. E ele entrou numa depressão profunda e foi se isolar no meio da natureza para tentar encontrar alguma resposta para aquela mazela toda. Nisso, ele se conectou com o frio, né? A região da Holanda, foi para lugares bem gelados e descobriu no frio um professor. Descobriu no frio uma possibilidade de se elevar, uma possibilidade de melhorar as situações da vida. Então o Wim Hof, quando ele aparece na mídia, ele já está treinado nessa prática de exposição ao frio e gelo, e de início ele é visto como um freak, alguém que poderia ter saído do livro dos recordes, e inclusive ele bateu alguns recordes mundiais, como fazer meia maratona descalço e de shorts no Polo Norte, apenas respirando, entre outros feitos incríveis. Mas nessa época que o Wim Hof surgiu, tinha essa coisa do astro, dessa coisa, é o Wim Hof que sabe fazer isso, mas o próprio Wim Hof, percebendo isso tudo, estruturou um método para poder ensinar isso para as pessoas, e o mais incrível dessa história toda é que as pessoas praticando o método dele fazem, eu não diria os mesmos feitos, mas se aproximam muito perto dos feitos dele, e conseguem obter os benefícios dessa prática de exposição ao frio e ao gelo. Então, ele anda treinando muitas pessoas, tem aplicativo, o aplicativo dele é gratuito para você usar, inclusive já corre, baixa, a gente vai colocar na descrição esse aplicativo. E além de cursos online e também a possibilidade de você ser um instrutor do método Wim Hof. Mas ok, no que consiste o método Wim Hof? O método Wim Hof consiste numa respiração específica, consiste num mindset específico, duchas frias e duchas geladas e exercícios físicos. Você trabalhando com essas 4 frentes, você simplesmente vai começar a se reconectar com a biotecnologia do seu corpo. O exercício de respiração usado é uma hiperventilação cíclica com retenção, que visa você trabalhar com bastante entrada de oxigênio no seu corpo, para que no seu momento de apneia, né, a apneia é a retenção do ar, seja com o pulmão cheio ou com o pulmão vazio, para que você aguente ficar nesse estado de apneia. Eu vou colocar um vídeo explicativo também aqui na descrição de como fazer essa respiração. Mas essa respiração é uma respiração bem vigorosa, bem poderosa, que faz o seu sistema imunológico acordar. Os funcionários da sua indústria interna que estavam lá descansando, meio relaxados por causa do seu estilo de vida, eles simplesmente acordam e começam a fazer uma varredura no seu corpo procurando alguma coisa errada. Porque esse é o trabalho deles, é para isso que eles estão ali. Então essa conexão com o pulmão, essa conexão com a oxigenação, com as apneias, faz com que diversas questões ocorram na biologia do seu corpo, inclusive descarga de adrenalina, entre outros fatores. Então assim, a dica é, nesse momento de coronavírus, entra nesse link do vídeo explicativo, aprende essa respiração, começa a praticar, divulga para as pessoas, para que você fique bastante blindado, você fique protegido, né, com a imunidade lá em cima. Junto para ajudar nessa elevação de imunidade, além da respiração, nós temos as duchas frias. Os banhos gelados, né, ou as exposições ao gelo, é uma prática que vai fazer você trabalhar com a sua musculatura arterial, o seu sistema sanguíneo. Se expondo ao frio, as suas veias elas vão se contrair e à medida que você sai do chuveiro ali e se esquenta, elas vão relaxar. Quanto mais você fizer isso, mais você está trabalhando com a musculatura do sistema arterial. E trabalhando com a musculatura do sistema arterial, você tem uma circulação boa, levando sangue para as diversas regiões do seu corpo, com os nutrientes ali que você conquistou na sua alimentação. Então ocorre uma entrega de oxigênio, uma entrega de nutrientes. Além de que o banho gelado ele ajuda a desinflamar o corpo, desintoxicar e é um ótimo estimulante.
De início, é talvez a parte mais difícil desse método, pois o frio ele é considerado um vilão culturalmente. Não podemos negar que o frio tem sim o seu lado terrível, mas todas as estações do ano as pessoas comemoram e no frio todo mundo fecha a cara e, enfim, ele acaba virando um vilão. Mas no frio, aprendendo esse tipo de prática, você consegue se conectar com esse frio, passar menos frio e começar a perceber o poder dessa qualidade de renovação que o frio tem, os benefícios de se expor ao frio. Esses benefícios, eles são realmente diversos, você sente na primeira sessão, e o que temos que enfraquecer são as nossas defesas e barreiras do ego. O ego, ele gosta de estar numa situação confortável, que está tudo mapeadinho, mas é interessante que a gente traga esse choque consciente para a nossa vida, para que a gente possa ir um pouco mais fundo em nós mesmos, né? Saindo do conforto, geralmente vem uma recompensa para você. Então, com os banhos frios e a exposição ao gelo, há essa ideia dos exercícios físicos, que é algo bem óbvio, né, do método, que é muito importante você praticar algum exercício físico que seja andar de bicicleta, correr numa esteira, fazer agachamentos. De alguma forma, você tem que mexer o seu esqueleto para que todas as glândulas funcionem corretamente, todos os órgãos fiquem ali ativados e que você possa não passar tanto perrengue em relação ao corpo. O corpo é uma profundidade e às vezes ele pode se tornar mais um peso do que algo que está te auxiliando. Então, a prática do Wim Hof, a prática de exposição ao frio, é algo que vale muito a pena pesquisar, vale muito a pena sentar, baixar o aplicativo, começar a treinar as respirações e engatar com muita calma nessa ideia de tomar as duchas frias. Aproveitar agora esse verão aqui no Brasil que nós estamos passando e começar a se conectar com essa água gelada, magnética no seu corpo, que vai fazer uma limpa, uma varredura e vai te deixar bem ativo, bem aceso, para que qualquer coisa de errado que venha tentar entrar em você, ela vai ter mais barreiras ali, vai ter uma dificuldade. Então lembrem sempre, respirem bastante. Não quer treinar a respiração do Wim Hof? Então oxigena o corpo, senta num lugar e traz o oxigênio para dentro, libera o gás carbônico, mexe com o seu pulmão. Isso vai fazer os seus nervos ficarem bem fortes, você ter uma quantidade de oxigênio boa para que o teu cérebro possa processar. E engatando com as precauções que estão sendo aí fornecidas para a gente se afastar do vírus, é interessante pegar essa prática que foi ilustrada rapidamente aqui nesse primeiro podcast, ou ir atrás de outras práticas, outras dicas, para que você não fique só com medo, você não fique só escondido, fique só no Netflix. Não, tá em casa, se mexa, se alongue, esteja curioso, assista documentários sobre saúde, para que você possa passar por esses tempos difíceis de uma forma menos negativa, né? Uma forma positiva, para que a gente vá para frente e que tudo isso se resolva. E vai ser resolvido, né? A tecnologia ela tem esse poder, os seres humanos estão cada vez mais acelerando os seus estudos e pesquisas, e logo nós vamos ter aí as possíveis curas e todo o processo hackeado, né? Para que a gente possa voltar e ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, galera, fiquem atentos aos nossos próximos podcasts. A ideia vai ser mais ou menos quinzenal. A gente vai trazer alguns convidados, alguns professores e cientistas e artistas para falar sobre esse mundo gigantesco da consciência, esse mundo gigantesco do autoconhecimento, sem dogmas, com uma linguagem atualizada, tentando traduzir o que a gente está passando agora em 2020, mas também respeitando muito a ancestralidade, trabalhando com essas frentes ancestrais e fazendo essa união entre o ancestral e o atual. Então eu quero agradecer de coração a todos que estão aí escutando. Lembre de respirar, fiquem fortes, se conectem e logo nos vemos. E até mais. Boa continuação.